meu vídeo andando em Shinjuku bombou de uma forma que nem Nostradamus prediria. Até eu tô um pouco em choque até agora, porque eu também não esperava isso nem um pouco. Isso me leva a crer que vocês estão interessados nesse tipo de conteúdo. Yakuza, Kabukicho, Beco. Então hoje eu tô voltando lá pra região de Kabukicho, numa área bem específica do bairro, que é uma área que eu considero uma das regiões mais secretas de Tóquio. É um lugar muito escondido que, mesmo frequentando Kabukicho várias vezes, é possível que você passe na frente do lugar e nem note que ele tá ali, de tão discreta que é a entrada. É um complexo de vielas muito peculiares que me lembram inclusive um pouco a cidade murada de Kunlun, que era aquela favela vertical de Hong Kong que foi demolida nos anos 90, mas que enquanto existiu foi o local mais densamente povoado da Terra. E eu acho que esse lugar que a gente vai hoje é um dos poucos lugares aqui na Ásia que ainda carrega um pouco daquela atmosfera da favela vertical de Kunlun. Por ser em Kabukicho, é um lugar com uma predominância muito grande de membros da máfia, né? Ainda mais por ser um lugar tão escondido, né? Enquanto eu vou andando por lá, eu vou contando a história do lugar, algumas coisas que eu sei, algumas coisas curiosas que eu vi acontecendo por lá também, nas vezes que eu visitei. Tudo isso que eu vou falando aqui é conteúdo que vocês não acham na internet nem em inglês. Então hoje vocês vão ver que Bakagaijin não é só zoeira e piada de mau gosto. Bakagaijin não é só bagulho e tá ligado. Bakagaijin também é cultura, história e informação. A maior parte desses becos de Tóquio, né, os yokochos, é proveniente da era Showa, porque a história do Japão é dividida em eras, né? E a era Showa foi o período em vigor durante a Segunda Guerra Mundial, né? Durante a guerra, essa região aqui, que hoje é Kabukicho, foi bombardeada pelos americanos, né, e ficou completamente destruída, né? Inclusive, o nome dessa região, Kabukicho, é em referência a um tipo de teatro japonês que se chama kabuki, porque o intuito do governo na época, depois do bombardeio, era reconstruir essa região com teatros e tal, mas isso nunca aconteceu e a Yakuza acabou assumindo a maior parte do território, mas o nome Kabukicho continuou mesmo assim, né? Esses becos, né, não só os daqui de Shinjuku, mas muitos deles foram construídos durante a guerra como rota de mercado negro, né? Os japoneses, eles coletavam os restos dos suprimentos que os soldados deixavam para trás na guerra, né? E vendiam escondido nesses becos, porque durante a guerra, claro, tudo fica escasso, né? Comida, remédio. Aí quando a guerra acabou, né? O governo não quis demolir esses becos, né? Eles resolveram manter como, sei lá, uma forma de lembrança, né? Até por isso, alguns desses becos, como é o caso do Omoide Yokocho, que é provavelmente o Yokocho mais famoso daqui de Tóquio, né, que eu até passei por ele lá no meu vídeo de Shinjuku, né? É por isso que eles têm esse nome, né? Omoide Yokocho significa literalmente beco de memórias, né? Esse beco aqui que a gente está agora se chama Omoide no Nukemichi. E Nukemichi é uma palavra meio difícil de traduzir, ficaria tipo caminho escondido das memórias, a passagem secreta das memórias, ou como o Google Sensei traduziu, a brecha das memórias, né? Vou falar pra vocês, mano, eu gosto muito desses yokochos, eu conheço muitos mesmo por toda a cidade, mas esse aqui em específico é um dos meus preferidos, porque na verdade ele é muito escondido, né? Apesar de estar no centro de Kabukicho, que é uma das regiões mais movimentadas de Tóquio, esses becos aqui, eles são muito discretos, é muito difícil você ver um estrangeiro por aqui, né? E os próprios japoneses que frequentam os estabelecimentos aqui, desses becos, dá pra notar que eles não gostam quando eles me veem por aqui, porque esse é um lugar deles, assim, sabe? É o cantinho de Shinjuku que não virou ponto turístico, sabe? Por isso eu costumo dizer que esse é o mais fundo que você consegue ir em Shinjuku, sabe? Aqui é o coração de Kabukicho. Mais fundo do que isso aqui você não vai, sério mesmo. E um restaurante específico desse beco ganhou notoriedade nos anos 90, porque aconteceram diversos assassinatos num desses restaurantes.
mas não tinha nem a ver com a Yakuza nesse caso. Foi uma briga interna das tríades chinesas, né? Imigrantes chineses, né, que faziam parte da máfia chinesa, frequentavam aqui esses becos. E a máfia chinesa ela é dividida, né, em várias, dependendo da região, né? Então parece que um integrante da máfia de Xangai se desentendeu com um integrante da máfia de Pequim. E eles brigaram num desses bares aqui, desses restaurantes aqui, desse beco. E teve gente que morreu, tudo. Esse incidente ficou conhecido como o Massacre da Lâmina Azul, se eu não me engano, ou uma coisa parecida. Então é realmente um lugar assim que tem muita história, né? E por isso que eu gosto. Eu gosto bastante dessa estética, né? É um lugar antigo. Então você tem essa mistura, né? Do antigo com o novo, né? O passado e o futuro meio que se encontrando aqui, né? Nesse tipo de ruazinha, né? Nesses becos. Além de ter toda essa marginalidade, toda essa questão atribuída também a essas ruas, a esses estabelecimentos. Realmente esse aqui é o mais fundo que você consegue chegar em Kabukicho, provavelmente em Tóquio. Inclusive, em alguns desses estabelecimentos, quando eu vim aqui para tirar foto, né? Às vezes eu venho aqui tirar foto porque é um lugar muito fotogênico, né? Eu já consegui tirar umas fotos de pessoas, de japoneses que, pela aparência e pela situação, é muito fácil de imaginar que eles eram membros da Yakuza, talvez até chefes, sabe? Essa foto que eu vou pôr na tela, né? Provavelmente é uma das minhas preferidas. Ela é desse sujeito, né? Ele é um velho, esse chapeuzinho de mafioso dele já diz tudo, né? E ele tava numa noite chuvosa nesse bar aí, escondido, né? Nesse beco aqui, extremamente suspeito. E ele tava acompanhado de duas meninas muito novas, sabe? Então assim, né? Você olha pra esse cara, você... Toda a situação, assim, né? Tem um ambiente, um indivíduo muito propícios, assim. É uma cena, quase uma cena de filme, né? Um outro caso curioso que aconteceu também numa dessas noites. Esse restaurante, né, que é cheio de lanterna, é cheio de luz, né, e tal, tá sempre muito aceso. Teve uma noite que eu vim aqui que ele tava completamente apagado, né, e nem era tão tarde da noite, assim, era um horário que ainda seria pra estar aceso, sabe? Ele tava completamente apagado, todas as luzes, até esse beco lateral que é cheio de lanterna, que a gente já passou, tava completamente apagado, tudo apagado. A única coisa é que lá no fundo do estabelecimento tinha uma luz acesa, né? E eu consegui ver, através da porta de vidro ali, né, a silhueta devia ter uma meia dúzia de homens sentados numa única mesa lá no fundo do estabelecimento. Tudo apagado, só uma mesa cheia de cara lá no fundo. É muita coisa de filme. Eu acho muito interessante a estética, assim, né? Não só as paredes, que você consegue ver que são construções antigas, né? Como também esse emaranhado de fios, essas telhas translúcidas, né, no meio da rua. É uma vibe muito cyberpunk, assim, né? Realmente um lugar muito peculiar, assim, as tubulações nas paredes, as caixas de ar-condicionado, né? E é interessante como alguns dos restaurantes deixam os utensílios até pra fora, né? Tem pias viradas pra fora dos estabelecimentos, justamente porque o espaço é muito pequeno. E às vezes acho que não tem nem espaço na cozinha para ter uma pia, por exemplo, ou para guardar todas essas louças, esses talheres. Eles acabam armazenando do lado de fora, né? Então você anda na rua passando por utensílios ali, por coisas, né? Que é como se você já estivesse dentro do estabelecimento na rua, né? Aqui também a gente consegue notar muito ali a quantidade de pichação, lixo, né? Tem muito lixo no chão. É um aspecto de Tóquio que é difícil você ver, né? A gente, quando pensa no Japão, pensa sempre na limpeza, na organização, mas por essas ruas, por esses becos, né? As veias de Tóquio são cheias de informação, cheias de caos, né? Tem muito caos para todo quanto é lado aqui. E não sei, talvez para algumas pessoas isso nem seja tão bonito, talvez nem seja tão legal, mas eu particularmente gosto muito, acho uma estética muito interessante, principalmente conhecendo a história por trás de tudo isso, né? Eu
Eu acho que esse aqui é o tipo de lugar que só de olhar pra ele você já sabe que tem uma história aqui, né? Que coisas aconteceram aqui, né? E aqui tudo isso fica muito nítido, assim, né?